A última estrofe dessa canção é: não perca a fé, a vitória virá. Não perca a fé. E eu tenho compartilhado com vocês, como igreja, nesses últimos dias, sobre as regras para que a gente possa viver o Evangelho. O Evangelho não se vive de qualquer maneira, o Evangelho não se vive como se quer. O Evangelho, ele se vive baseado em algumas premissas. Nós vimos então que nós vivemos pela fé e não vivemos por aquilo que nós realizamos. Nós vivemos pela provisão de Deus e não pela demanda. E nós vivemos pela obra concluída de Cristo e não por alguma coisa que Ele ainda está fazendo. Trouxe exemplo para vocês que no reino de Deus, no Evangelho da Graça, nós não recebemos um salário no final do mês por aquilo que nós fazemos. Nós somos supridos antes para fazer depois. E diante disso, eu tenho extraído alguns exemplos bíblicos de pessoas que viveram pela fé. Semana passada, eu compartilhei com vocês sobre uma mulher que entrou na genealogia de Jesus, o nome dela era Raabe. Interessante que quando ministrava aqui para vocês, uma frase que pode marcar é que não importa se houve uma Raabe no nosso passado, isso não nos impede de ter um Jesus no nosso presente e no nosso futuro, porque essa mulher foi introduzida na genealogia de Jesus e nós vimos então que Raabe, ela creu em Deus. O capítulo 11 de Hebreus fala de pessoas que viviam num tempo de fé, mas olha, deixa eu falar para vocês, a fé que eles tinham era uma fé que tinha que superar as legalidades, porque eles não tinham que crer em Cristo Jesus como nós cremos hoje, como uma obra finalizada. Eles tinham que crer numa promessa vindoura. Eles ouviram uma promessa. Qual foi a promessa? Gênesis 3,15. Da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Então eles olhavam para um futuro, eles tinham que ter muito mais fé do que nós, embora eles tivessem a lei. Eu queria retornar com vocês hoje no capítulo 11 de Hebreus. Então abra comigo sua Bíblia aí, Hebreus capítulo 11. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre um homem que foi um expoente em todo o Velho Testamento, que foi Moisés. Moisés foi aquele com quem Deus falava face a face. Mas eu queria pegar um aspecto da fé que remete a mim e a você. Embora Moisés visse Deus face a face, Moisés teve que pautar a sua conduta baseada na fé. Então, Hebreus capítulo 11, a partir do verso número 24, nós lemos assim, abra aí comigo. Abra a Bíblia ou com o seu smartphone, vamos lá. Hebreus 11, 24 até 27 diz assim: olha, pela fé. Então, nós baseamos o nosso olhar nessa noite para a fé de Moisés. Então, diz assim: pela fé, sendo já grande. Quer dizer, ele não era uma criança, ele não era alguém que precisava de ser direcionado, mas Moisés, um homem feito. Então, diz aqui: pela fé, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Aleluia. Acho que aqui tem muita coisa para a gente extrair. Era isso que eu queria compartilhar com vocês essa noite. Vamos orar, pedir que o Espírito de Deus traga para nós, de fato, revelação, sabedoria e entendimento. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós queremos mais uma vez agradecer ao Senhor. Agora, Pai, não porque vamos te louvar, mas porque estamos com a Tua palavra aberta, a Tua palavra é viva e eficaz, a Tua palavra é a revelação que nos foi deixada nesses dias, e oramos para que Teu Espírito Santo lance luz em Tua palavra e vivifique a Tua palavra no nosso coração. Queremos sair daqui edificados, traz uma mensagem para cada um de nós.
Pai, põe prego tua palavra, que teu Espírito Santo lance luz nos corações que aqui estão, que o irmão receba revelação, o outro receba entendimento, que de fato, Pai, haja um ambiente propício para manifestação sobrenatural do teu Espírito Santo sobre nós. Então vem de encontro à nossa vida, ajuda-nos, impacta-nos, leva-nos agora, nesse novo momento que temos pela frente, nesse segundo semestre desse ano de 2018, uma nova caminhada, como foi dito aqui, um tempo de mudança, e nós cremos nisso, cremos no favor do Senhor, cremos na bênção do Senhor, mas a minha oração continua sendo: ajuda-nos a vivermos pela fé, porque a tua palavra diz que o justo vive pela fé. Então ensina-nos aqui um pouco mais, Senhor, a vivermos por esse princípio que é fundamental no reino do Senhor, estabelecido por Cristo Jesus na nova aliança na cruz do Calvário. Certos, Pai, da obra do Senhor na nossa vida e da resposta da nossa oração, nós dizemos amém. Amém. Aleluia. Bem, irmãos, Moisés, esse grande ícone do cristianismo, né? É esse homem que foi tremendamente usado por Deus, porque ele via Deus face a face, teve as suas revelações, caminhou, ouviu, percebeu, conheceu muitas coisas, mas eu queria me ater ao que o texto diz. Então começa assim, o verso 24: pela fé Moisés sendo já grande. Aqui, irmãos, não era mais por uma orientação. Nós temos duas alianças na nossa Bíblia. Base do Velho Testamento: se você me ouvir e se você obedecer, você é abençoado. Base do Novo Testamento: eu tenho que ter fé que Cristo já cumpriu e fez por mim. Essa é a mudança que nós temos das alianças. Nós estamos falando aqui de alguma coisa que Moisés cumpriu, mas estamos falando aqui de algo sobrenatural, que o final do verso de número 27 diz, ele termina dizendo assim: como que vendo o invisível. Irmãos, isso aqui faz o meu coração, de certa forma, queimar, sabe? Ele agiu pela fé como que vendo o invisível. Irmãos, essa tem que ser a tônica e a realidade da nossa vida. Paulo diz que nós não andamos por aquilo que nós vemos, mas nós devemos andar por aquilo que nós cremos. E Moisés, ele fez algumas coisas aqui, pela fé, como que vendo o invisível. E é exatamente sobre isso que a Bíblia fala. Nenhum de nós viu a Jesus Cristo, mas nós o vemos como no invisível, porque nós cremos nele, que ele veio, ele morreu em nosso lugar e ele entrou em nosso coração. Isso desperta em nós uma nova tônica, sabe? Isso nos dá graça. Nós também contemplamos o invisível. Fomos salvos pela obra de Jesus Cristo, o qual nós não vimos, mas fomos abençoados. Daí, quando Jesus chega e apresenta lá nos 12 discípulos, ele chega para Tomé e fala: Tomé, incrédulo, por favor, vem aqui e toque aqui, veja minha mão, veja meu lado furado. E Tomé falou: não, Senhor, eu estou crendo. E Jesus falou assim: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Então nós somos o povo que precisamos contemplar o invisível, coisas essas que os nossos olhos naturais não veem. E nesse texto aqui eu separei 5 palavras, 5 coisas que eu queria extrair rapidamente do texto para abençoar a sua vida e a minha vida essa noite. Coisas estas que nós precisamos também ter no nosso convívio para vivermos a vida pela fé. As palavras que eu encontrei aqui são recusar, porque a Bíblia diz que ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. A segunda palavra, ele escolheu ser maltratado com o povo de Deus do que ter o gozo do pecado. Depois, ele deixou o Egito. Depois, ele não temeu a ameaça do rei. E depois, ele ficou firme. Essas 5 coisas eu quero aprofundar um pouquinho com vocês essa noite, nesses 3 versículos de Hebreus, porque quando a gente entende que o justo vive pela fé, nós somos agora chamados a vivermos da mesma forma, contemplando o invisível. Para mim, irmãos, isso aqui é o que de fato
precisa. E eu oro para Deus e falo, Senhor, eu quero viver esse sobrenatural. Eu não quero viver de uma forma natural. Não quero viver por aquilo que os meus olhos contemplam, por aquilo que é noticiado na televisão, por aquilo que eles falam como será, e etc. Essas coisas todas. Não. Chegou o momento da gente dar um passo à frente, de fato viver pela fé. Porque, irmãos, não existe outra forma de sermos cristãos ou filhos de Deus se não for pela fé. Então a primeira coisa que eu queria ver com vocês é o verso número 24, porque diz assim: pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. A recusa, ela só pode ser feita quando se faz uma comparação de valores. Nós só podemos recusar alguma coisa quando nós temos duas propostas. Um exemplo muito claro: vocês que estão aqui, glória a Deus, são profissionais de primeiríssima, e eu sei que todas as pessoas ligam para vocês todas as semanas oferecendo os melhores empregos. Posso ouvir um amém? Amém. Aí, obrigado, queridos, glória a Deus. E aí então, é o seguinte: vem uma empresa do Rio de Janeiro e fala assim: eu quero que você trabalhe para mim e eu vou te pagar 20 mil reais. Eu vou te dar casa, eu vou te dar transporte, eu vou te dar algo mais. Mas liga uma empresa lá de Massachusetts, nos Estados Unidos, e te oferece a mesma coisa para você ganhar 20 mil, só que dólares. Diante dessas duas ofertas de trabalho que vocês têm, vocês precisam fazer uma escolha. Ou melhor, nós precisamos fazer uma recusa. Ou nós recusamos a de fora, porque nós não dominamos a língua, e a gente fala, não, nesse momento não. Ou nós recusamos a do Rio de Janeiro e nós escolhemos ir para fora. Você só pode recusar alguma coisa quando nós temos uma comparação. O que Moisés então estava comparando? Ele tem aqui os palácios, os tesouros, os banquetes, os exércitos do Egito, que ele tinha tudo diante dele. Ele era o filho da filha de Faraó, provavelmente ele seria o próximo Faraó. Nós não temos hoje talvez uma dimensão do que seria isso, mas assim, muito pequenininha, é como se fosse o presidente dos Estados Unidos, da maior potência. A escolha é: você quer ser o presidente dos Estados Unidos ou você quer ir para a África trabalhar com uma nação sofrida e tirar essa nação sofrida desse sofrimento, levando esse povo a prosperar? Talvez seria basicamente isso. O que é que você escolhe? A primeira coisa está dizendo que Moisés, pela fé, ele recusou aquele cargo que ele tinha. Então, eu falei para vocês, diante de uma comparação, Moisés então avalia aquilo que ele tinha na mão, ele pesa tudo aquilo que tinha chegado para ele, e ele fez uma opção não por alguma coisa que traria para ele status, não por uma coisa que traria para ele um trono nessa terra, mas por algo que satisfaria a sua alma. Porque Moisés teve na sua infância sua mãe, que o criou e o educou. Embora ele fosse criado no palácio de Faraó, ele abriu mão disso tudo e ele entendeu qual era o caminho de Deus para ele. Então nós entendemos que pela fé, Moisés recusou ser Faraó. E diz aqui o texto que ele escolheu ser maltratado com o povo de Deus. Irmãos, vamos ser sinceros, isso é ilógico, isso é irracional. Porque se fosse para a gente pensar hoje, a gente faria assim: Moisés sabia tudo que sabe, o que ele faria? Era muito fácil, ele assumir o trono do Egito. E assumindo o trono do Egito, o que ele faria? Traria a liberdade para Israel. Alguns talvez poderiam ter despertado para isso. Eu não sei se você já esticou a sua mente, já esticou o seu pensamento e pensou nessa realidade que podia ter acontecido. Por que então Moisés não se torna Faraó e como Faraó ele liberta Israel? Faz um negócio muito bacana. Mas é interessante, irmãos, que na nossa vida, alguns caminhos e algumas coisas que são apresentadas diante de nós, essas coisas precisam ser recusadas. Para a gente viver pela fé, às vezes uma posição, às vezes um ganho, às vezes uma barganha,
às vezes, aquele negócio, né, que a gente fala, eu vou fazer um favor, eu vou abrir um pouquinho aqui, a famosa troca e etc. e tal, são algumas coisas que podem ser prejudiciais à nossa vida. Pode ser um caminho que, humanamente pensando, é o melhor. Moisés se torna faraó, e quando Moisés se torna faraó, o que acontece? Ele liberta Israel, mas não era o caminho de Deus. Por isso que eu tenho uma preocupação como pastor, de fato poder transmitir a vocês que só se vive pela fé, não se vive de outro jeito. Mas a fé não aceita tudo. A graça não é um balaio, uma lata de lixo, se a gente pode colocar assim, você joga tudo lá e tudo cai. Existem algumas normas e alguns preceitos. E o primeiro deles aqui é que nem tudo que vem a nós temos que aceitar. É necessário que algumas recusas sejam feitas de algumas ofertas para a gente, por melhores que essas ofertas pareçam. Um homem maduro, porque diz aqui, sendo já grande, ele recusou ser chamado de filho da filha de Faraó. É necessário, irmãos, que na nossa caminhada algumas coisas fiquem de lado. Quando perguntaram para Paulo se na graça podia tudo, Paulo disse assim, todas as coisas me são lícitas, todas, mas nem todas me convêm. E às vezes nós devemos recusar convites, às vezes nós devemos recusar locais, às vezes nós devemos recusar situações, às vezes nós devemos recusar conversas, às vezes nós devemos recusar aquilo que não traz bem para a nossa vida, que simplesmente vai nos dar um status natural, mas não é aquilo que satisfaz o nosso coração. Primeira coisa que eu entendo, que pela fé, o Espírito de Deus precisa trazer clareza, sabedoria e entendimento ao nosso coração, para que de fato nós possamos entender a fé do nosso Deus. Às vezes, uma recusa que para muitos eles vão nos questionar, você é doido, você é maluco. Talvez isso deve ter passado na cabeça de Moisés, não sabemos bem. Um dia nós podemos conversar com ele e entender tudo isso. Mas diz a Bíblia que ele recusou o status de rei. Ele recusou esse status de faraó. Então fique atento, irmãos, porque para muito cristão é assim, tudo aquilo que vem é de Deus, tudo aquilo que é porta aberta é de Deus, tudo aquilo que é fácil é de Deus. Se fosse assim, o apóstolo Paulo não teria feito talvez 1/10 do que ele fez, porque ele não encontrava essas facilidades. Mas Paulo, por exemplo, tinha um desejo ardente no seu coração. E quando ele encontrava uma situação desfavorável, ele ia, ele pregava, ele orava, e Deus de fato o abençoava. Então é isso que a gente precisa entender. Na nossa caminhada na graça, uma caminhada pela fé, sendo nós também já grandes ou maduros, nós precisamos de fazer uma recusa consciente, pela mediação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, para que a gente então possa entender quais são os propósitos de Deus para nós. Bom, mas não parem não. Segunda palavra que nós encontramos aqui é que diz assim no texto, olha, o verso de número 25, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Ter o gozo do pecado. Na verdade, as escolhas que nós fazemos é aquilo que motiva a nossa vida. É um ato consciente e é exatamente nessas escolhas que nós estamos mostrando quem realmente nós somos. Nós estamos posicionando nas nossas decisões aquilo que nós queremos. Isso é a nossa escolha. A escolha, ela não pode ser imposta, mas ela tem que ser voluntária e espontânea. Por isso que a escolha é um ato consciente que nós temos diante daquilo que nós estamos optando por seguir. Interessante que quando a gente vê que ele recusou ser chamado de filho da filha de Faraó, mas ele escolheu passar por um momento de tribulação com a nação da qual ele pertencia. Na verdade, Moisés não estava escolhendo ser maltratado. Moisés estava escolhendo experimentar
a promessa de que viria um libertador da terra de Israel. E é interessante, só fazendo um parênteses, o texto não trata isso, mas nós conhecemos bem a história. Com 40 anos, o jovem Moisés vai visitar o seu povo. E ele vê um egípcio maltratando um hebreu. E quando ele vê isso, ele vai lá e mata o egípcio, enterra o cara na areia. E aí, não sei se choveu de noite alguma coisa, todo mundo viu o egípcio morto. O faraó ficou sabendo e falou que ia matar Moisés. E Moisés vai para o deserto, nós sabemos a história. Passam-se mais 40 anos. E aí, o já maduro Moisés, de 80 anos, ele de fato chamado para libertar o povo de Israel. Moisés, ele entendia que ele seria o libertador de Israel. Porque nos seus 40 anos, alguns dos filhos dos hebreus perguntam para ele assim: ei, você acha que você é o libertador dessa terra? Quem foi que te constituiu o libertador de Israel? Ele tinha algo embrionário na sua vida. Mas quando nós entendemos aqui que ele havia feito uma escolha, e ele escolheu estar com o povo dele. Então a recusa e a escolha sempre andam juntas. E o que foi que ele escolheu? Ele escolheu viver a vida que Deus tinha para ele, do que ter o gozo transitório do pecado. E talvez aqui fica uma lição para a gente. Porque, irmãos, o pecado, embora nós saibamos de toda a sua consequência, o pecado não é amargo. O pecado não é algo desgostoso. O pecado não é algo que não chama a nossa atenção. Pelo contrário, o pecado é um atalho rápido que nós temos para uma satisfação imediata nossa, que traz consequências, podem ser pelo resto da vida, momentâneas, ou seja, quais forem. E talvez isso para a gente fale um pouquinho, porque na ideia, quando se fala do Evangelho, porque Cristo já nos perdoou, e essa era a terceira regra que nós vimos, né? Que nós temos que viver por aquilo que Cristo fez. Ou seja, Jesus não está providenciando salvação, Jesus não está providenciando perdão de pecado, Jesus não está providenciando nada para a gente, Ele já nos deu tudo. O fato de nós sairmos já para a caminhada cristã, plenos, cheios de salvação, cheios de perdão, de justiça, de bondade, do Espírito Santo de Deus, isso não nos impede de fato sermos seduzidos por alguma coisa e nos suscitarmos a esse tipo de pecado. Ele escolheu não o pecado, ele escolheu a vida. Nós vemos pessoas que infelizmente escolhem esse caminho de pecado e muitas vezes pagam um preço alto. Quantas vezes eu já conversei com irmãos na igreja que a vida deles está de cabeça para baixo e a fala deles é: pastor, quantas vezes eu quis sair disso, eu não queria ter entrado, só que isso me puxa tanto, isso me leva tanto para esse lugar. Sabe, irmãos, não tem nada que é maior do que o amor e a graça de Deus. Se fizermos uma escolha errada, estamos vivendo baseado nisso, nunca é tarde para a gente parar, mudar a rota e termos uma nova caminhada. Moisés então recusa ser chamado como faraó e ele escolhe caminhar com o povo de Deus, ainda que seja uma caminhada penosa, do que ele viver o gozo transitório do pecado. Ele tinha lá no palácio os seus exércitos, ele tinha os seus banquetes, devia ter as suas mulheres, devia ter os seus empregados, os seus escravos, ele tinha tudo aos seus pés. Mas pela fé, nós precisamos abrir mão das coisas que o mundo nos mostra, das coisas que o mundo nos oferece. E nós precisamos ver como Moisés viu o invisível. Ele viu uma coisa lá na frente, ele tinha uma expectativa lá na frente, ele tinha uma coisa que ainda estava por vir. Assim também, irmãos, é a nossa vida. Então nós precisamos fazer as escolhas direcionadas pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que a Bíblia fala que se alguém fala mal de nós, que fale sem ter motivo algum. Se nos caluniam, que nos caluniem, sem que tenha base alguma para que essa calúnia venha a acontecer, porque se requer de nós, de fato, uma conduta conforme o que Deus tem para a nossa vida. O gozo do pecado, ele é passageiro, ele é fugaz, mas a alegria que nós temos em Cristo Jesus, ela não é somente duradoura, ela é eterna.
Nós temos algo que vai durar por toda a vida. E aí então, a Bíblia está chamando a atenção para nós, por esse homem chamado Moisés. Hebreus capítulo 11, 24 a 27. Ele faz a sua primeira opção. Ele recusa ser chamado filho da filha de Faraó. Depois, ele escolhe caminhar com o povo de Deus, ainda que seja mais difícil, do que o gozo transitório do pecado. Mas diz mais o texto aqui no verso de número 27. O início do texto do versículo de número 27 diz assim: pela fé, novamente, nós estamos vendo essa palavra, pela fé. Então diz aqui o verso número 27. O que ele fez pela fé? Pela fé ele deixou o Egito. E aí, irmãos, é que às vezes a gente precisa de fato de ter fé. Porque ninguém sai da sua casa, ninguém sai do seu trabalho, ninguém sai da sua família, ninguém sai de lugar nenhum, se a gente não tiver uma convicção muito grande de que é Deus que está nos levando para tudo isso. E diz aqui então que pela fé ele deixou tudo aquilo que ele conhecia. Ele deixou a sua casa, ele deixou o Egito, e a gente sabe o que o Egito representa aqui para a vida de Moisés. Moisés está então deixando um local visível, uma coisa plausível para ele, o reino, o futuro, o que ele tinha feito, recusando o Egito, mesmo entendendo que para ele naquele momento tinha uma sentença de morte, ele podia conversar com o faraó, mas ele abriu mão daquele conforto, daquelas coisas que ele tinha. Aquele ambiente do Egito não era mais saudável para ele, ele não poderia conviver com aquele ambiente, com todo o conhecimento e com tudo aquilo que havia sido ministrado para ele ali. Ficar no Egito é como alguém que converte, mas continua frequentando ainda uma boate, continua frequentando ainda um lugar desse, porque diz assim: não, eu posso frequentar, não tem problema, porque aqui eu vou mudar todas as pessoas, aqui eu vou continuar, eu vou fazer, e etc. e tal. Algumas coisas, de fato, a gente precisa deixar. Citando novamente Paulo diz assim: olha, quando eu era menino, eu agia como menino, eu brincava como menino, eu corria como menino, mas Paulo olha para ele mesmo e fala: mas agora eu já sou homem grande, eu preciso deixar algumas coisas de menino, eu já sou um homem formado, eu tenho que deixar as coisas de menino de lado. E às vezes existem situações nas quais nós estamos que nós de fato precisamos largar de lado e termos um novo caminho na nossa vida. Às vezes, irmãos, é hora que a gente colocar um ponto final em alguma coisa que aconteceu na nossa vida até aqui e nós irmos para frente, para um novo tempo, para alguma coisa que de fato Deus vai mostrar para a gente e se o computador deixar, né? Deixa eu desligar aqui. E aí nós precisamos então fazer essa escolha consciente de um novo marco na nossa vida. Irmãos, quantas vezes nós estamos carregando defunto na nossa caminhada? Quantas vezes nós estamos carregando coisa do passado? Quantas vezes a gente está com um peso muito grande e é um pensamento que nos serve alguma coisa? No caso de Moisés aqui, deixar o Egito, se comprometer-se totalmente com tudo o que havia lá, desligar de todo o envolvimento que ele teve naquilo. Talvez voltando um pouquinho na semana passada, era como Raabe, que era uma prostituta, e essa mulher então, ela crê porque ela vê sua vida completamente mudada, e quando ela é inserida na nação de Israel, ela se casa com Salmão e tem uma nova vida, ninguém tem que saber disso. Então nós temos que deixar talvez aquele fato, aquela coisa que magoou, o erro nosso do passado, e precisamos caminhar para frente. Então, quando Moisés deixa o Egito, ele se descompromete totalmente com tudo aquilo que há no Egito, desliga de todo o envolvimento. É necessário também, irmãos, para que na nossa caminhada pela fé, essas coisas aconteçam na nossa vida. Primeiro, nós precisamos entender quem é que nós
nós somos, a nossa nova identidade. Nós não somos mais filhos da filha de Faraó. Eu lembro de um episódio que aconteceu comigo não, aconteceu com um colega no seminário, que quando eu fui para o seminário era novo, tinha 21 anos, esse colega meu acho que tinha 22 ou 23 e tudo, e parece que ele tinha um apelido lá de garanhão, não sei o que e tal, e cara estufando o peito. Eu gostei que um colega meu chegou para ele e falou assim: olha, esse apelido é um apelido que você tinha lá fora, uma coisa que você te conquista, uma vida regressa sua. Você está no seminário aqui, estudando para ser pastor, se formando, isso aqui não cabe mais para você. E eu achei tão interessante, do jeito que ele abordou, falou que é uma nova vida, a sua caminhada daqui para frente é uma nova caminhada, então você precisa de fato se desfazer desse tipo de coisa. E aí a gente olha para Moisés, quantas coisas Moisés teve que abrir mão, deixar tudo isso. Por quê? Porque Moisés vislumbrava o invisível. O foco de Moisés era uma promessa que estava lá na frente, mas que não é promessa para mim e para você, porque para mim e para você isso já se tornou realidade. Então pensa bem, irmãos, nós cremos em Cristo que veio e trouxe de fato a redenção para a humanidade. Ele precisava crer que alguma coisa no futuro iria acontecer, e é exatamente assim que nós podemos viver essa realidade do Evangelho. Então, a primeira coisa, ele recusa ser chamado filho da filha de Faraó, ele deixa o Egito, ele faz a escolha de caminhar com o povo de Deus para ter o melhor. A quarta palavra que a gente encontra aqui é que diz o verso número 27 ainda, que pela fé ele deixou o Egito não temendo a ira do rei. A quarta coisa é que ele não temeu, ele não temeu, ele não teve medo. Bem dentro daquela última música que a gente cantou, né? Não temas. Mas ele estava debaixo de uma ameaça. Talvez, irmãos, a ameaça que nós estamos hoje é uma ameaça velada, mas talvez uma ameaça presente. E o nosso maior ameaçador se chama Satanás, porque a Bíblia diz que ele é o inimigo da nossa alma, e a Bíblia diz que ele é o acusador. E quando eu já assim, enfrentei demônio, manifestação de demônio, quando manifestava e tudo, a primeira palavra que os demônios falavam era uma palavra de intimidação. Eu vou acabar com a sua vida, você vai ver o que eu vou fazer com você não vai subsistir. Aqui, Moisés recebe uma ameaça de um rei físico, de uma pessoa humana e natural. Mas é interessante que Paulo traz para a gente um novo foco. Qual é o foco que o apóstolo Paulo traz para a gente? Nós não temos inimigos de carne e sangue. O nosso inimigo, ele é espiritual, o nosso inimigo está por trás dessas coisas. Então, Paulo está querendo nos ensinar que o nosso inimigo continua sendo o mesmo. As ameaças vêm. Então, quando seu chefe fala uma palavra com você, traz uma orientação, não é ele o seu inimigo. Mas cabe a nós, como representantes do Reino de Deus, estabelecermos no nosso local de trabalho um lugar de paz. A Bíblia nos ensina a orar por aqueles que nos lideram, pelos nossos governantes, para que encontremos dias de paz. Da mesma forma, nós precisamos entender isso. Você não tem que viver debaixo de ameaça. Ninguém precisa viver coagido por ninguém. Diz aqui que ele não temeu. Moisés não temeu. É a mesma palavra que nós encontramos em Josué, capítulo 1, verso de número 8. O Senhor vira para Josué e fala assim: Josué, Moisés, o meu servo, é morto. Agora, não temas, porque eu sou contigo. Irmãos, a promessa não está nessas palavras, mas ela é outra. Jesus falou assim: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Se nós estamos com Cristo, se Paulo diz em Romanos capítulo 8, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós precisamos entender a posição em que nós estamos e não podemos recuar diante da ameaça de Satanás e nem diante da ameaça dos homens. Nós esquecemos esse poder sobrenatural de Deus ao nosso lado, nós esquecemos essa manifestação de graça que de fato nos cerca.
Diz aqui a Bíblia que numa situação muito mais conflitante, Moisés não temeu. Por quê? Porque ele agia pela fé. Não era na habilidade dele, não era no manejo da espada, não era no manejo do arco e flecha, não era nas suas habilidades de quem foi criado no palácio. Tudo isso é deixar de lado, porque o nosso foco agora é somente um. O nosso foco é caminhar e agir pela fé. O nosso foco é caminhar e agir baseado naquilo que de fato Deus traz para nós. E a palavra é: eu estou com vocês. Por que vocês têm medo? Então, Moisés, ele vai se erguendo e se constituindo numa palavra, numa direção que Deus tinha dado para ele. Então, a primeira coisa, ele não quer ser chamado filho da filha de Faraó, ele escolhe estar com o povo de Deus do que o gosto do pecado, ele recusa alguma coisa que não é vista para ele deixa o Egito, e agora ele deixa o Egito sem temer. Embora no primeiro momento ele saia corrido lá para o deserto, mas quando ele volta um novo homem. Porque quando ele volta, o Senhor vira para ele e fala assim: vai até Faraó e liberta meu povo. Mas aí ele podia falar: Senhor, você não está sabendo a última, não, deixa eu te falar. Faraó quer me matar, eu saí de lá corrido e fugido, eu não posso voltar para lá. E agora, o Moisés que se apresenta é um Moisés novo. É um Moisés que conhece a Deus e que age agora pela fé. E aí Deus começa: Moisés, o que é que você tem na mão? Senhor, eu tenho um cajado. Então é esse cajado seu que vai fazer diferença. Foi o cajado de Moisés que engoliu as serpentes dos feiticeiros do Egito. Foi o cajado de Moisés que tocou as águas do Nilo se tornarem sangue. Foi o cajado de Moisés que abriu o mar vermelho. Foi a ferramenta que ele tinha, um pedaço de madeira chamado cajado. Porque Deus então começou a trabalhar naquilo que ele tinha. Então Moisés agora aprende a viver sem medo. Irmãos, eu falo para vocês, ser cristão e ser medroso é uma incoerência grande que nós encontramos na Bíblia. Não dá para ser cristão e ser medroso ao mesmo tempo, porque isso gera uma incoerência. Isso é muito difícil quando nós contemplamos essas duas coisas. É claro que ameaças, elas existem em todo o tempo, são constantes. Agora, viver com medo é uma coisa completamente diferente. Quantas oportunidades nós deixamos na nossa vida, porque nós não olhamos para o invisível, pelo poder de Deus que nos move, mas nós olhamos para a nossa pequenez e para as nossas circunstâncias e achávamos que nós mesmos não daríamos conta. E de fato, nós não damos. Mas e o poder de Deus que se manifesta através da nossa vida? Sabe? E aquilo que nós podemos mudar, e as gerações que nós podemos alcançar. Por isso a Bíblia fala que pela fé a gente pode viver. Pela fé nós podemos agir. Pela fé tudo se constitui. Pela fé, pela fé, pela fé. Não tem outro jeito. Nós não conseguimos viver se não for baseado nessa realidade que eu encontro nas Escrituras. E isso, irmãos, me leva de fato a buscar algo que é intangível para os homens. Né? Havia então uma ameaça, e o texto termina com a quinta e última palavra que eu queria compartilhar com vocês essa noite. E é no verso 27 ainda que diz assim: pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei. E por que ele não temeu a ira do rei? Porque ele ficou firme. Agora olha só, porque ficou firme como vendo o invisível. Ele permaneceu firme porque ele via algo que muitas pessoas não podiam ver. Irmãos, se a gente vê a crise como todas as pessoas do nosso lado veem, onde está o Espírito de Cristo na nossa vida que nos leva a enxergar algo além do que é natural? É interessante que a Bíblia fala sobre um fato no Velho Testamento. E a Bíblia fala sobre uma guerra. No Velho Testamento a gente sempre encontra, né? Uma guerra contra Israel. E está lá o menino do profeta, né?
E o menino profeta disse para o profeta, vamos cavar a nossa cova, vamos pular lá, porque o negócio agora está feio para a gente, né? Eu não lembro se era Elias ou Eliseu, mas era um dos dois. E aí é interessante que o profeta olha e fala, Senhor, abre os olhos desse menino, para que ele somente tenha um vislumbre daquilo que está lá. E diz o texto que o Senhor abriu os olhos do menino do profeta e ele viu que mais são os que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. E é exatamente isso que a Bíblia fala. O que fez com que Moisés permanecesse firme. Irmãos, a pressão de Moisés era dupla. Não era a pressão somente do Egito, era a pressão de Israel. Ele sobe para um monte para orar, para pegar uma revelação de Deus. O povo está lá embaixo, fazendo bezerro e caindo na idolatria. E sabe qual que é a oração de Moisés? Senhor, risca o meu nome do teu livro, mas coloca esse povo todo dentro, porque Deus havia feito uma proposta para Moisés. Moisés, vai morrer todo mundo aí e de você eu vou fazer uma nova nação. Moisés fala, Senhor, de jeito nenhum, você não vai fazer uma coisa dessa. Esse povo é do Senhor, esse povo tem uma promessa, esse povo acreditou. E aí, irmãos, diz que tudo isso aconteceu na vida de Moisés. Ele deixou de ser reconhecido como filho da filha de Faraó, ele recusou ao gozo temporário, escolheu, estar passando por tudo isso, ele deixou o Egito, ele não temeu, mas nós precisamos entender a última parte do texto, porque ficou firme como vendo o invisível. Moisés tinha uma promessa futura, a nossa promessa, ela já aconteceu, e a nossa promessa se chama Cristo Jesus. A nossa promessa, ela não virá, a nossa promessa já veio. A nossa promessa não é algo futuro que vai acontecer, a nossa promessa é uma realidade que foi estabelecida há 2000 anos atrás. Irmãos, a Bíblia fala que nós somos chamados a viver pela fé. E a recusa de Moisés e tudo aquilo que ele deixou, era tudo visível, era tudo palpável, era tudo humano e natural. Porém, a recompensa que ele tinha era um privilégio que ninguém poderia roubar. Moisés via Deus, mas Moisés precisou exercer a sua fé. Ele recusou material, visível, passageiro, mas em compensação, ele deslumbrava e via algo invisível que ninguém conseguia ver. E a última conversa que ele teve com o Faraó foi: Faraó, eu realmente não mais verei o seu rosto, porque a liberdade de Deus chegou para mim, a liberdade de Deus chegou para o meu povo, e nunca mais nós os veremos. Porque depois da 10ª praga, que morrem os primogênitos de todo mundo, Israel sai, atravessa o mar. Quando Faraó se arrepende e vem atrás, o mar fecha sobre os exércitos do Egito, e o Egito tem a maior derrota de toda a história, porque acabou-se ali o Egito e começa uma nova caminhada de Israel. Israel agora é o povo prometido que vai desfrutar da liberdade da promessa de Deus. Por quê? Porque Israel também pegou um pouquinho de carona nisso tudo que nós vimos aqui, nessas 5 palavras que nós aprendemos acerca da realidade maior que nós vimos com Moisés. Mas, irmãos, se eu posso resumir a pregação de hoje, eu queria resumir da seguinte forma: ele ficou firme, porque ele viu o invisível. E que seja essa tônica para o nosso coração. Nós receberemos ameaças, nós teremos que fazer escolhas difíceis na nossa vida. Para uma escolha nós deveremos falar sim, para outra não. Nós deveremos recusar propostas que aparentemente enchem o nosso coração, mas não são propostas de Deus para a nossa vida. Às vezes, a gente faz a escolha de estar junto com o povo de Deus, do que estar participando de algumas coisas que são prazerosas e momentâneas. A Bíblia chama de o gozo do pecado, ao sofrimento do povo de Deus. Mas tudo isso porque Moisés ficou firme, porque ele via o invisível. Nós não somos absolutamente nada diferente desse homem.
a não ser que a promessa já vive em nós. Moisés, ele não era filho de Deus, nascido como espírito regenerado. Moisés falava face a face com Deus. Hoje Deus não fala face a face com você. Deus fala dentro de você, porque o Espírito dele habita dentro de nós. E nós temos um canal direto. Moisés tinha encontros ocasionais com Deus. Ele entrava na tenda, a glória de Deus vinha. Ele subia no monte, Deus falava com ele. O Senhor nunca nos deixará e jamais deixará de habitar dentro de nós. Aleluia. Isso então fala sobre esse invisível que nós temos pela frente. Irmãos, o Evangelho é apaixonante, o Evangelho é empolgante. Desde que ele seja vivido. O Evangelho não é para ser entendido mentalmente. A gente não está aqui para passar ensinos que vão trazer para a gente um conhecimento como um cálculo de multiplicação, de divisão que nós aprendemos na escola, como encontrar um objeto direto, um agente da passiva na língua portuguesa, que isso traz alguma ajuda natural para a gente. O Evangelho é para entrar dentro do nosso coração. Eu falo isso porque amanhã, quando nós acordarmos, nós vamos ter um desafio nosso. Vai chegar uma ameaça, vai chegar uma escolha. Algumas coisas nós devemos deixar, nós devemos partir, nós devemos ter uma nova caminhada. Os fantasmas do passado às vezes vêm nos assombrar. Aquele sentimento de culpa que nos paralisa, como se o perdão de Deus não tivesse chegado, tentará novamente vir. Satanás tentará se utilizar de pessoas, de ocasiões, para tentar nos alcançar. Mas se nós permanecermos firmes, porque nós enxergamos, nós temos uma promessa. Paulo diz que quer vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. Quer comamos ou bebamos ou façamos qualquer outra coisa, nós somos do Senhor. Se a gente sabe quem somos, o que temos e para onde nós estamos indo, pode até acontecer alguma coisa que nos pare um pouquinho. Podemos machucar o nosso pé, nosso dedão pode ficar inchado, podemos quebrar alguma coisa, podemos parar por um tempo, mas nada pode nos tirar da nossa caminhada, porque nós precisamos ficar firmes, como que vendo o invisível. Isso é a palavra de Deus, isso é o poder de Deus. Irmãos, essa é a coisa mais poderosa que o Evangelho tem para a nossa vida. E a minha oração é que nessa semana você possa viver e desfrutar em plenitude o que essa doce, amável e bendita palavra nos traz. O crente só pode viver pela fé. Pela fé. Quando a gente para e olha para trás as recusas desse homem, nós poderíamos chamá-lo de louco, maluco e colocar um monte de adjetivo a mais para ele. Mas quando nós olhamos para essa realidade, Moisés alcançou pela fé aquilo que muitos da sua época não alcançaram. E Deus tem mais ainda para fazer nas nossas vidas. E eu quero ser chamado como maluco, eu quero ser chamado de lunático. Ele pode me dar um monte de coisa, mas eu prefiro acreditar, encarnar esse Evangelho, como nós vemos aqui, do que viver pelas coisas naturais. Eu prefiro abrir mão da segurança transitória e passageira, daquilo que se oferece para todo ser humano, mas eu prefiro caminhar com os olhos fixos no Senhor. Eu quero ter a minha aventura, eu quero ter a minha caminhada, eu quero de fato desfrutar de tudo aquilo que o Senhor trouxe para a nossa vida. Porque isso é vida, isso é graça, esse é o favor e o amor que o Senhor tem para a nossa vida. Amém? Amém. Vamos ficar de pé e vamos cantar de novo aquela última canção que a gente cantou, Não Temas, porque eu acho que isso é um tema e é um foco para a nossa vida. É nisso que nós devemos de fato cantar e viver e entender o amor do Senhor que de fato tem se derramado nos nossos corações. Vem cá, Júlio Floriano. O melhor
sou